O tema da primeira ministração é o tema do nosso rally. Qual é o tema do nosso rally? Discipulado e células. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Pergunta para o seu irmão, e o que você está fazendo? Vocês perguntaram baixinho demais, parece que vocês estão sussurrando. Pergunta alto, irmão, o que você está fazendo? É claro que é uma alusão, é uma pergunta, é uma indagação. Olhe para mim. Nós vamos fazer um trato, hein? Eu vou pôr meu dedinho aqui, não ficar sócio do negócio aqui, tá? Vamos fazer sócio do negócio aqui. Vocês só falam quando eu falar para vocês falar, tá bom? Então você não fala com o que está do lado, porque eu não tenho que chamar a sua atenção daqui de cima. Por favor, não me faz cometer esse erro. Então você só conversa com o irmão do lado quando eu falar, mas quando eu falar você fala. Então, nós tratou, tá bom? Então agora nós é sócio nisso aí. Então pergunta para o outro irmão assim, o que você está fazendo no seu discipulado e nas suas células? Bispo, que pergunta é essa? O que você quer dizer com isso? O que você está falando? Calma. Vamos entender aonde eu quero chegar com essa conversa toda aí. Por favor, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia comigo no livro de Colossenses. Colossenses, vamos lá no capítulo 3, e nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 17. O que você está fazendo? É uma pergunta para uma reflexão, e em cima dessa reflexão nós vamos nos preparar para o dia de amanhã, porque o dia de amanhã é uma série de orientações vitais dos pastores para todos os supervisores, líderes e auxiliares sobre o que devemos fazer. Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos como o pessoal desse livro aqui, Muitas vezes nós estamos como o pessoal desse livro. A gente ouve, mas não com visão e coração. A gente só escuta. Então, eu vou fazer uma sabatina depois com os meus discípulos sobre o rally. Já estou anunciando para não te pegar de surpresa. Estou falando o que vai cair na prova. E eu quero que você depois me responda segundo o que foi dito. Então, por favor, eu gostaria que todos anotassem. Às vezes eu vejo você aí no celular, eu tenho certeza que você está anotando, senão seu celular vai queimar. Brincadeira. Mas eu quero que você, por favor, anote o que nós vamos falar. Então, Colossenses, eu abri em Efésios, por isso que eu estou mudando aqui. Colossenses, capítulo 3, do versículo 12 em diante. Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim, como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Versículo 17. E tudo o que fizestes, seja em ação, tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus e Pai. Então, por que eu pedi para você ler essa passagem? Porque é o resumo. Paulo está dando aos irmãos de Colosso o resumo de como deve ser
o discipulado e as células. Ele está falando de relacionamento interpessoal de cristãos. Relacionamento interpessoal de cristão. Como que deve ser? Então ele está nos dizendo aqui, ele está nos dando um padrão. Como que deve ser o nosso relacionamento? Ele está dizendo para a gente conservar essas virtudes, cultivar essas virtudes. Ele diz, olha, o relacionamento entre vocês tem que ser assim. E ele acabou de falar. E no final, no versículo 17, ele faz um fechamento. Ele fala assim, tudo o que vocês fizerem no relacionamento, porque ele está se referindo a isso, ele está dizendo assim, tudo o que vocês fizerem no relacionamento, quer seja em palavra, quando você está pregando, quando você está ensinando, quer seja em ação, quando você está praticando, você tem que fazer para a glória de Deus. Não é para a sua glória, nem para a glória do irmão, nem para a glória da denominação, nem para a glória do pastor, é para a glória de Deus. Então a pergunta que eu te fiz em relação a discipulado, o que é discipulado? Um relacionamento. É um relacionamento cristão. Discipulado é um relacionamento cristão que gera crescimento. Marta, pega uma água para mim. Discipulado é um relacionamento cristão que gera crescimento espiritual. Discipulado é um relacionamento cristão que gera crescimento espiritual. Então, veja bem. Como que deve ser o discipulado? Eu acabei de dizer para você aqui, Paulo está nos dando uma dica. Você está fazendo desse jeito? Você está fazendo como eu acabei de ler? Você está fazendo para a glória de Deus? Agora, por favor, abra sua Bíblia numa outra passagem, em Efésios capítulo 5, por favor. Efésios capítulo 5. E nós vamos ler do 14 até o 17. Efésios capítulo 5, do 14 ao 17. Diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Ele não ilumina quem está dormindo ou quem está morto. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele está dizendo que é você que tem que se despertar, não é eu que tenho que despertar você. Como assim? De manhã, na minha casa, quando o relógio toca, ele me acorda, mas sou eu que tenho que levantar. O relógio não me desperta, não me tira da cama. E o relógio também, muitas vezes talvez você é assim, né? Você quer pôr ele mais 5 minutinhos. Sabe aquele negócio de, não, mais 5 minutinhos? No meu celular tem um negocinho, adiar. Aí você já vai dormindo, você vai assim, ó. Adia. Tem gente que adia 7 vezes, 8 vezes, quando vê já atrasou, né? Não adiantou para despertar. A Bruna fez assim, ó. Então, sabe o que acontece? Às vezes o relógio pode até acordar você do sono, mas ele não te desperta, ele não tira você da cama, é você que tem que sair da cama. Então Paulo diz assim, ó, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais. E a palavra andar aqui é como você está vivendo. Que não está falando para você andar igual a Gisele Bündchen, né? Não é para andar, não é o jeito que você troca as pernas. Mas o andar aqui é como você está vivendo. Ele diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. 17, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Mas procurar compreender
qual a vontade do Senhor. Obrigado, mano. O título dessa ministração, ele passa exatamente por isso. Eu vou te contar uma pequena historinha que eu criei para tentar te ajudar a entender. Contei ela hoje para a Jomara, ela achou boa. Faz de conta que o primeiro-ministro da Inglaterra vai vir no Brasil, uma pessoa muitíssimo importante, líder de uma das maiores potências mundial, e por algum motivo que eu não sei te explicar qual, você foi sorteado para ele almoçar lá na sua casa. Uma honra. Alguém disse, olha, o primeiro-ministro da Inglaterra vai estar no Brasil, e ele escolheu sua casa, ele quer almoçar lá na sua casa, ele quer estar com você, ele quer ir lá na sua casa, ele quer te conhecer, e você, talvez como eu, você diga assim, uau, que honra, que benção, que joia e tal, e aí você já corre lá no supermercado, compra a picanha, a friboi, a maturada, a não sei o que, a Angus, e você compra a picanha das picanhas, a rainha das picanhas, e você leva aquela picanha para sua casa, e você prepara aquela picanha, e você pega uma receita de preparar picanha, a receita, e você faz a rainha das picanhas mais gostosa que existe no Brasil, e o cara chega lá, e você faz uma sobremesa fantástica, eu vou fazer um bolo de chocolate, recheado com brigadeiro, e vou fazer uma cobertura daquela que escorre, igual um vulcão, bolo de pote da Jaqueline, e a picanha eu vou servir com arroz branquinho, e uma farofinha de bacon, e um tomatezinho verde com muito limão, e aí você prepara assim aquela comida, né? E chega o primeiro-ministro na sua casa, te trata tão bem, ele senta na mesa, e aí ele não come. Ele não come. Você percebe que ele nem toca na picanha. Você vê aquela picanha assim, ao ponto, né? Com aquela gordurinha, tostadinha por fora, meia rosadinha por dentro. Você fala, meu Deus, o trem está suculento, o homem não vai comer. E ele olha assim, às vezes ele pega só o tomatinho lá e... Você fala, não tem cabimento um trem desse. Bom, talvez estava... Aí você vem com a sobremesa, põe aquele bolo de chocolate com recheio de brigadeiro, que parece um vulcão, escorre pelo lado, assim, a cobertura dele. E a hora que você corta aquela fatia, aí ele fala, no, thank you. E você fica, Aí você sai assim de lá de fininho, chega no assessor dele e fala, o que aconteceu? Ele não comeu. Aí o assessor dele fala assim, é que o primeiro-ministro ele é vegetariano e diabético. É que o primeiro-ministro, ele é vegetariano e diabético. Aí você fala, não. Você fez o seu máximo, você foi eficiente, você se deu, mas não agradou. Porque você não o conhecia. Você não sabia qual era a vontade dele. É isso que eu percebo que nós estamos fazendo muitas vezes. Os pastores, os supervisores, os líderes, os membros. A gente está fazendo o nosso melhor. Mas estamos fazendo para a glória de Deus? Você não vai conseguir glorificar a Deus se você não conhece, se você não sabe qual é a vontade dele.
Estamos fazendo como o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Efésios, para satisfazer a vontade dele, dando sempre graças por tudo, Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Será que nós estamos trabalhando assim? Porque eu tenho olhado para a nossa igreja e eu não vejo falta de trabalho. Eu não acho que nós não estamos servindo. Eu não acho que nós não estamos fazendo algo. Pelo contrário, se tem um pastor que é feliz com a igreja que pastoreia, sou eu. Com os pastores que são meus discípulos, com os supervisores, com os líderes. Claro que tem um ou outro que não quer nada com nada, mas eles nem estão aqui na igreja, né? Os que estão aqui querem tudo com tudo. Mas então por que a coisa às vezes não está acontecendo? Porque eu noto isso, às vezes um pastor triste, às vezes um pastor chorando, porque se esforçou com o encontro, não veio tanto de gente, se esforçou com as células, fez isso, fez vigília, fez oração, não firma, a célula não multiplica, às vezes você lá com a sua célula vai e prega e tal, e parece que a coisa não vira. Talvez você fez picanha, você fez o bolo de chocolate, e pode ser que o seu Senhor seja vegetariano e diabético. E como que eu não sei disso? Porque talvez nós não conhecemos. Vou te contar uma outra história que aconteceu comigo aqui na igreja. Um dia desse eu estava cozinhando, estava lá na cozinha, não lembro mais qual era o evento, e tinha um menininho, que eu não vou dizer quem é, um filho de um de vocês. Uma bênção. E ele estava lá, todo serelepto. Aliás, eu nunca vi ele que não fosse assim. É melhor parar de falar das características, senão daqui a pouco vocês descobrem quem é. E eu estava lá e ele falou assim, o que você está fazendo? Eu estou cortando as verduras. Aí passou 2 minutinhos, ele falou, o que você está fazendo? Eu estou cortando as verduras. O que você está fazendo? Eu estou cortando a verdura. Aí passou um pouquinho, ele voltou de novo assim, o que você está fazendo? Eu falei, agora eu estou cortando a carne. E eu com aquela faca na mão, quase cortando o meu dedo, né? Passou um pouquinho, o que você está fazendo? Agora eu estou lavando a panela. E tudo que eu ia fazer, ele perguntava. E eu confesso para os irmãos que a minha paciência, ela é grande. Mas tem hora que ela começa a querer esgotar. E eu já estava assim, meio no limite. Eu falei assim, não é possível, gente, eu vou brigar com esse menino na hora que ele vier de novo. E aí eu estava na panela quente, ele chegou assim, eu falei, ele vai chegar perto do fogo, ele chegou assim e falou assim, o que você está fazendo? Na hora, eu quase que eu estourei com ele. Aí eu orei para Deus me controlar, porque ele é uma criança. No caso ali, eu que estava sendo a criança. Mas eu orei. Aí quando eu orei, Deus falou assim, aí me veio um negócio assim, e se fosse eu te perguntando o que você está fazendo? Foi daí que eu tirei o tema desse rally. Foi desse garotinho. E eu fiquei pensando, será que Deus não me pergunta toda hora o que eu estou fazendo? E se o que eu estou fazendo é para Ele? É para a glória dEle? Ou eu estou fazendo porque alguém mandou? Ou eu estou fazendo porque todo mundo está fazendo? Ou eu estou fazendo para ser conhecido? Ou eu estou fazendo para ter recompensa? Ou eu estou fazendo... Às vezes nós estamos fazendo e não sabemos o que estamos fazendo. Para quê? Irmãos, o único propósito de eu e você estarmos aqui não é para encher a igreja, não é para fazer grande o nome do nosso ministério, não é para tornar essa igreja uma mega igreja poderosa. Nós estamos aqui com o único objetivo de glorificar o Senhor. O nosso objetivo de estimular você a ser um supervisor, um líder de célula, um discípulo de Jesus, não é para a gente ter um sistema de governo, uma mão de obra barata, ou forçar você a gerar um crescimento para que a igreja ganhe mais isso, mais aquilo, aquilo outro. Não é esse o propósito.
é para que todos nós possamos agradar a Deus. Mas nem eu e nem você vamos conseguir fazer isso se nós não entendermos, se nós não conhecermos o Senhor de verdade. Não é questão de fazer o melhor, é questão de fazer o certo. E eu sei, irmãos, qualquer um de vocês aqui, se eu falar assim, eu pedi agora um copo d'água. O Léo foi lá e buscou uma garrafa d'água novinha, geladinha. Ele fez o melhor. Eu não sei se ele pagou pela água ou não, mas ele fez o melhor. E trouxe a água para mim na hora. Todo mundo aqui eu vejo com esse coração. Mas será que nós estamos fazendo o certo? Não basta ser o melhor. E como que eu sei se o que eu estou fazendo é certo? Como que eu sei se era isso mesmo que eu devia fazer? É se nós estamos fazendo aquilo que é a vontade de Deus para nós. Nós, às vezes, pela nossa razão e pelo nosso conhecimento, o homem experimentou a árvore do conhecimento do bem e do mal, então ele tem esse conhecimento natural. E muitas vezes, em cima desse conhecimento, você podia pensar assim, eu podia estar fazendo outra coisa nesse feriado. Podia mesmo. Podia mesmo. E talvez nem seria um pecado. Mas será que seria o certo? Será que seria o certo? Olha, irmãos, eu não cheguei até aqui, e graças a Deus com os meus filhos nos caminhos do Senhor, porque eu vivi uma vida dissoluta lá atrás, não, e fiz o que eu quis, não. Muitas vezes eu não queria fazer um monte de coisa que os meus líderes me davam como direção, mas hoje eu agradeço a Deus por ter seguido aquelas orientações. Porque eu acho que eu errei menos fazendo assim. O nosso propósito de edificar uma igreja é para que você seja um cristão edificado. E se você for um cristão edificado, sua casa, sua família, sua vida vai ser edificada. E você não edifica uma igreja com culto de domingo. Você edifica uma igreja com discipulado. É com relacionamentos saudáveis. E nós não temos como tratar desses assuntos se a gente não parar para fazer essas reflexões. O que você está fazendo? Como está o seu discipulado? Como está o seu discipulado com o seu discipulador? Como está o seu discipulado com os seus discípulos? A sua célula é célula. É uma célula de verdade. É uma célula saudável. É uma célula que tem gerado frutos. É uma célula que tem crescido, que tem se multiplicado. Sabe o que está crescendo no nosso meio? O grupo de pessoas que acham que não precisa ter mais discipulador. Então eu já estou vendo assim, um número até significante de pessoas aqui na igreja que esteve no discipulado, pediu para ir para outro, mas não se encaixou ainda. Mas você não encaixou, irmão? Você não encaixou em outro discipulado, não é porque a igreja não tem discipulador bom, não. É porque você está com um problema no seu coração. E sabe quando que vai sarar? Vai sarar o dia que você decidir. O dia que você abrir o seu coração e resolver tomar essa decisão. Então você está embromando. Eu não vou te pressionar, eu não vou te obrigar. A decisão é sua. Mas eu quero que você tenha isso revelado, com clareza. Agora um outro fato, às vezes até você está num discipulado, que você fala que é discipulado. Então você fala, esse é meu discipulador, o discipulador fala que esse é meu discípulo. E na verdade, é todo mundo, é tipo teatro. Não tem um fake, não tem um discipulado de verdade. Não tem aquela realidade de verdade. Outro dia eu contei num culto aqui, uma experiência que eu tive há muito tempo atrás, e que eu ouvi o pastor Sóstenes contar também, e achei interessante porque foi muito parecido. Foi um dia que eu cheguei no supermercado e vi lá no fundo uma churrasqueira, e de longe eu olhei e tinha carne em cima, na época eu não era operado ainda, fui correndo para aquela churrasqueira pensando, opa, hoje eu vou lavar a jega aqui dentro do supermercado Marcos, lá na Fama, hoje eu vou lavar a jega aqui, né, vou comer carne aqui, vai assando, eu vou comendo e depois eu compro um meio quilo de carne moída para engambelar. Quando eu cheguei perto assim, não era fogo, era um plástico e um ventiladorzinho assim embaixo, um plástico laranjado,
Em cima era um negócio assim, eu acho que era de isopor, mas muito bem pintado, mas parecia carne mesmo. Mas à medida que eu fui chegando, eu achei estranho o seguinte: não tinha fumaça, não tinha cheiro e não tinha calor. Mas de longe parecia que era mesmo um barbecue, né? Um churrascão lá. Mas quando eu fui chegando perto, eu falei, rapaz, espírito de engano. Eu estava quase babando de tanta água na boca por causa do negócio. E que decepção. Eu fiquei frustrado. Falei, só de pirraça hoje eu vou comer abobrinha e ovo. Não quis comprar carne porque eu achei que o supermercado me enganou. E às vezes as pessoas olham para nós de longe, irmãos. De longe eles pensam que nós somos discipulador. Aquele pastor ali, aquele supervisor ali, aquele líder ali, aquele irmão ali. Mas se chegar perto, é verdade? É real? Existe uma realidade na nossa vida? Ou não? Olha, bispo, por que você está falando isso? Porque quando eu olho para os mandamentos da palavra de Deus, eu então entendo qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Um dos mandamentos de Jesus para nós é: ide e fazei discípulos. Ele não pergunta se você quer fazer discípulos. Ele não pergunta se você é engenheiro, advogado, policial, bombeiro, pedreiro, padeiro, dono de casa. Ele não pergunta nada disso. Ele fala assim: ide, é um imperativo, é uma ordem. E ele não manda fazer isso para judiar de você não, porque essa é a vontade dele, ele tem um propósito nisso. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, ele diz assim, que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso é discipulado, salvação e ensino, discipulado. Então, a vontade de Deus ela é clara na Bíblia. Quando ele fala lá em João capítulo 4, versículo 23 e 24, que Deus procura adoradores e não adoração, ele não procura adoração, ele procura adoradores, porque para Deus é mais importante o que você é do que o que você faz. Porque alguém que adora a Deus se torna parecido com Ele. A primeira coisa que Jesus fez quando Ele começou o seu ministério, Ele foi discipular pessoas. Então tem gente aqui que já está assim, caindo os dentes de crente, de tanto tempo que é crente, e ainda não tem um discípulo. E por que você não tem um discípulo? Não é por falta de oportunidade, porque gente tem para discipular, o mundo está, mas ninguém, o que eu vou discipular aqui na igreja? Às vezes seu discípulo não está aqui, você tem que ganhar. Você tem que pregar o evangelho para ele. Começa pelo evangelismo, o discipulado é um processo que começa pelo evangelismo. A consolidação é quando você prepara o novo convertido para se tornar um discípulo de fato. Então talvez você não tenha um discípulo. Eu vejo alguns pastores aqui que têm uma penca de discípulos, e os discípulos deles não têm discípulo. Gente antiga, que só pensa em ganhar dinheiro e fazer curso e melhorar, e ser empresário, e ficar bom no negócio e tal, e não sei o quê, eu quero isso, eu quero aquilo. Esse meu irmão, em lugar nenhum Deus falou que era para você ficar rico. Em lugar nenhum Deus falou que você era para você ser mega empresário, power na sua área, doutor, PhD, não é errado isso não. Mas a Bíblia tem vários lugares que ele fala, ide fazer discípulos. Então, muitos não estão fazendo. Outros estão fazendo, mas não estão fazendo o que tinha que fazer, porque não estão fazendo certo. E nisso nós corremos o risco de estar servindo picanha e bolo de chocolate para quem é diabético, para quem é vegetariano. Nós estamos querendo agradar a Deus, mas estamos enganados, porque não conhecemos o coração dele. Quantos estão me entendendo? Diga glória a Deus. Então eu quero ler com você alguns versículos que falam sobre o propósito da nossa vida. Aí você já está com a sua Bíblia aí em Efésios. Então vamos lá no versículo 1. Efésios, versículo 1. O versículo 4 até o versículo 6. Diz assim, Efésios 1, do 4 ao 6. Assim,
como nos escolheu nele. Assim como nos escolheu nele. Depois vamos lá em João, mas João capítulo 15, ele diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, foi eu que escolhi vocês. Não fique chateado por você estar aqui nessa noite. Não fui eu que te escolhi, foi Deus. Amém? E talvez a gente era muito improvável. Tem uma música aí que está tocando muito, eu gosto dela, que é Improváveis, né? Depois se prepara ela para mim aí. E essa música ela é do Davi Passamani, acho que é Passamani mesmo, né? E ele fala isso, ele falou para mim que compôs essa música olhando para Davi. Talvez você como eu, né? Eu sou filho de criação, meu pai biológico não me quis. Eu, até os 9 anos, nunca tinha ido numa escola. Primeira vez que eu calcei uma chinela havaiana, eu andei só descalço até os 8 anos de idade. Eu não tinha nome. Eu fui registrado com 9 anos. E tive uma infância, adolescência e início de juventude terrível. Fiz tudo o que não prestava. Eu cresci e morava no Novo Mundo. Então você já sabe qual é o currículo. O que não prestava, infelizmente, eu experimentei. De tudo que você imaginar. Eu era talvez a última pessoa entre nós que devia estar aqui em cima. Eu não fiz por merecer isso aqui. Eu era um improvável. Eu era alguém que ninguém me escolheria. Aliás, eu fui a última opção dessa igreja. Quando o trem ficou ruim lá atrás, há 9, 10 anos atrás, pensou-se em muita gente, até o apóstolo Nomar veio para cá, pensou-se em bispos, houve reunião, bispo tal veio cá sondar. Eu fui a última opção. Na minha vida sempre foi assim. Então eu sou um improvável. E sabe por que eu estou aqui? Porque Deus escolheu. Só que eu não sou diferente de você. Se a gente for falar a sua história, ela pode ser diferente, mas ela tem os mesmos veios. Se eu for pegar a história do Lutigar, se for pegar a história do Ailton, do João Carlos, e cada um aqui, você vai ver que você também não tinha muitos predicativos, não. Olha, eu não conheço ninguém que está aqui nesse auditório que nasceu em berço de ouro. E também acho que você não deve ter tido assim, as pessoas não apostavam tanto em você, não. Sabe por que você está aqui? Porque Deus te escolheu. Ele morreu na cruz. Ele te escolheu nele antes da fundação do mundo. E ele sabia que por você nunca viria a ele. Ele teve que se humilhar, se tornar um homem, nascer de uma virgem, viver nessa terra, depois morrer numa cruz, para tirar você de onde você estava, para concretizar a escolha. Para arrancar você daquilo que você estava e colocar você aqui. Para colocar você aqui nesse lugar. Deixa eu te contar um negócio. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos, eu vou voltar aí no Efésios daqui a pouco. Mas vamos lá no Romanos capítulo 8. É por isso que minhas palavras acabam ficando grandes, que eu não pretendia falar isso. Mas eu sinto que eu devia falar agora. Romanos capítulo 8. Olha só. Versículo 15. Acharam aí, irmãos? Diz assim: por que não recebeste espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai. Preste atenção. A palavra adoção nos impede de ter a clareza correta
do que significa esse versículo e a obra de Deus pela nossa vida. Para nós brasileiros, a adoção é uma palavra negativa. Eu acabei de falar para você que eu sou filho adotivo. E você é capaz de ter ficado com dozinha. Porque para nós a adoção tem a ver com rejeição. Ah, o fulano é adotado porque ele foi rejeitado, certo, né? O pai dele, a mãe dele abandonou ele, talvez morreu, sei lá. Mas ele, coitadinho. Então a palavra adoção ela é uma palavra que tem um sentido ruim no português. Até 1980, o Código Civil, a Constituição foi promulgada em 1987, 88. Então até 1988, os filhos legítimos tinham mais direito que os filhos adotivos. Na Constituição mudou isso. Filho adotivo tem o mesmo direito que o filho legítimo. Mas a nossa cultura põe a expressão adoção como negativa. Você sabe como que um irmão picava o outro? Quando você era pequeno, você fazia isso. Você falava para o seu irmão assim, você é adotado. E ele chorava. Ou então seu irmão falava para você é adotado. Minha mãe achou você num caco de teia. Alguém passou e deixou você aqui num caixote na porta de casa. Fala que você não fez isso. Então, mas deixa eu te explicar uma coisa. Você precisa entender isso, para você entender o que é escolha. Eu vi um bebezinho chorando aí. Traz esse bebezinho aqui. Mas traz uma manta. E vem o pai dele também. Vem a mãe e o pai. Preste atenção. Para quem que Paulo está escrevendo? Para quem que Paulo está escrevendo? Para os romanos. E nós queremos entender isso aqui com a cabeça de brasileiro. Por isso que você não entende. Paulo diz assim: vocês não receberam o espírito de escravidão, não. Cadê o Marcos? Deixa o Pedro lá e vem cá. Vocês não receberam o espírito de escravidão para viver como escravo. Vocês receberam o espírito de adoção. E aí a gente fecha o coração. Mas adoção? Eu não sou filho adotivo de Deus, não. Escute. O judeu, ele tinha aliás, os romanos tinham um costume. Quando nascia um bebê, os primeiros 9 dias, os romanos chamavam de dias de purificação. Então esse bebê, até o 9º dia, não podia ter nome. E no 9º dia, os pais faziam um ritual. O ritual era esse aqui, ó. O pai ficava ali, a mãe vinha aqui, e a mãe punha o bebê no chão. E o pai olhava o bebê. Se esse bebê tivesse alguma coisa que desagradasse o pai, ele podia dizer assim: não é meu filho. Às vezes um problema de saúde, às vezes ele fosse aleijado, às vezes ele tivesse assim, uma expectativa de vida pequena, às vezes ele não gostasse da carinha. Então o pai podia dizer: não quero. O filho era dele, nasceu da esposa dele, foi ele que gerou, mas ele tinha a prerrogativa de dizer: não quero. Não é meu filho. A mãe ia criar, ia crescer na casa, mas não era filho. Agora, pega ela, por favor. Quando o pai aceitava, perdão, põe ela lá de novo. Desculpa, falei errado. Mas quando o pai dizia assim: não, é meu filho, eu quero, o pai pegava. Significava assim: então é minha filha, meu filho, pode pegar. Aí. Nesse momento era definido o futuro dela. Então, quando nascia do ventre, havia possibilidade de não ser aceito. Porém, entre os romanos havia na cultura a prática de adotar filhos. Uma vez adotado, jamais o pai ou a mãe podia mandar embora. Nunca. Então, para os romanos, ser adotado era mais
do que nascer do ventre. Porque se nascesse do ventre, filho legítimo, tinha chance, havia uma possibilidade de deixar de ser filho. Mas adotado, não, nunca. Sabe por que eu e você fomos adotados por Deus? Porque a adoção, o princípio romano dizia, a adoção é uma escolha. Gerar para os romanos não era uma escolha. Então Paulo está explicando para eles, vocês foram escolhidos. Obrigado, pode sentar. Você foi escolhido. E ele diz assim, o qual, olha aí o finalzinho do versículo, do 15. Baseado no qual clamamos Abba. Você sabe o que quer dizer a expressão Abba? Sabe o que quer dizer a expressão Abba? Irmão, vocês sabem o que quer dizer a expressão Abba? A expressão Abba quer dizer papaizinho, mas ela vem de uma palavra no grego que quer dizer fonte, suficiência. Tudo que eu preciso. O meu suficiente não é só papaizinho de maneira carinhosa, mas é papai como sendo você é o meu tudo. Sabe ao que Paulo está se referindo? Ao Salmo 23. O Salmo 23 diz o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nós temos uma concepção do Salmo 23, quando está escrito o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar, você pensa assim, não vai faltar arroz, não vai faltar feijão, não vai faltar gás, mas faltou. Então Deus não é Senhor? Hã? Aí você fala assim, o Senhor é meu pastor e não vai me faltar saúde. E aí você está doente. Então Deus não é Deus? Aí você diz assim, o Senhor é meu pastor, não vai me faltar alegria, não vai me faltar dinheiro. E alguns mais exagerados falam assim, não vai te faltar nada, nem luta, nem perseguição. Mas a expressão lá não quer dizer isso. Quando diz assim, o Senhor é o meu pastor, a expressão pastor lá quer dizer dono. E dono, a palavra Senhor, o Senhor é o meu pastor. A palavra Senhor quer dizer dono. E dono quer dizer, no hebraico, quer dizer tudo que eu preciso. Então se você ler na NVI, se você ler na Bíblia, na versão de Jerusalém, ou na linguagem de outro, vai dizer assim, o Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada. Quer dizer, eu não preciso de mais nada além do Senhor. Eu não preciso de mais nada. Porque se você for ver o Salmo 23, lá na frente fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra, se ele fosse esse Deus que te dava tudo, e não deixava, ele não tinha deixado de se andar pelo vale da sombra da morte. Então ele diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele está dizendo assim, eu não preciso de mais nada se eu tenho o Senhor. Pode faltar o arroz, pode faltar o feijão, pode faltar o dinheiro, isso não vai me abalar. Porque eu sei quem é o meu Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Aí lá no finalzinho ele fala assim, bondade e misericórdia me seguirão. Agora preste atenção. Davi, quando escreve o Salmo 23, ele está baseado na cultura judaica. E você sabe como era a cultura judaica? Quando alguém chegava na casa de um judeu, porque nós vamos voltar lá para o negócio do adotado. Quando alguém chegava na casa de um judeu, na época do Davi, a cultura dizia o seguinte, queridos, preste atenção nisso. O hóspede é responsabilidade do anfitrião. E o anfitrião tem que guardar a vida do hóspede com a sua própria vida. Então, naquela época, quando alguém era o anfitrião, ninguém podia tocar naquela pessoa, o anfitrião era responsável. Por isso que Jó protegeu os 2 anjos. Por isso que tem uma passagem lá em Levítico que fala do levita que chega na casa e o anfitrião protege ele até a saída da cidade. Então, o anfitrião ele era responsável da conforto, da comida, da roupa, se fosse preciso, e guardar a segurança. Estava na custódia dele, não podia tocar nele. Só que, quando a pessoa resolvia ir embora, então o anfitrião pegava 2 escravos, 2 servos, e falava assim, vocês 2 vão acompanhar ele até a saída da cidade, para garantir, presta atenção em mim, para garantir que ele
enquanto esteve sobre o meu domínio, esteve guardado. Então, quando Davi fala assim, ele fala assim: o Senhor é tudo que eu preciso. E ele diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Ele está falando, ele está mencionando esses dois servos que o anfitrião punha para acompanhar. Aí ele fala assim: mas eu habitarei na sua casa para sempre. Quer dizer, eu nunca vou sair de lá, porque eu nunca quero sair debaixo do Senhor. Ele sabia que ele não era filho. Davi, vocês sabem a história dele, que ele era bastardo. Mas eu nunca vou sair da casa. Eu vou habitar na casa do meu Senhor para sempre. Quer dizer, Ele nunca vai ter como deixar de me guardar, de me proteger, porque eu vou ficar lá, de lá eu não saio. Então Paulo está fazendo essa referência, ao qual clamamos: Abba, Pai. Ele é o meu tudo, eu não quero sair da presença dEle. Agora volta lá para o Efésios. Dê essa volta todinha para voltar nesse versículo 4 aqui do capítulo 1 de Efésios. Diz assim: assim como nos escolheu nele. Então agora você já sabe que você foi adotado e que é muito melhor ser adotado do que ser legítimo, segundo o que ele escreve para os romanos. E ele diz assim: antes da fundação do mundo. Então você não foi, presta atenção, você não foi gerado quando Deus fez Adão, viu? Você foi gerado antes da fundação do mundo. Em Adão ele formou você, mas ele gerou você antes da fundação do mundo. Em Jesus. Você é eterno. Você só vai descobrir qual é o seu destino, qual é o seu propósito, o dia que você descobrir qual é a sua origem. Isso fala da sua identidade. Por que nós estamos oferecendo picanha e bolo de chocolate? Nós não o conhecemos. E não o conhecemos porque nós não sabemos de onde viemos. A gente pensa que o nosso futuro é aqui. Aí ele diz assim: antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu, que Ele nos concebeu gratuitamente no amado. Qual que é o propósito da sua vida? Glorificar a Deus. Qual é a razão da sua vida? Glorificar a Deus. Por que você está aqui? 1 Coríntios, olha aqui, 1 Coríntios, abra comigo por favor, lá no capítulo 10. O versículo 23. Não, perdão, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Olha aqui, ele começa dizendo assim: quer comam, quer bebam. Façam tudo, não só comer e não só beber. Tudo. Qualquer ação sua tem que ser com o propósito de que Deus seja glorificado na sua vida. Viver fora disso é servir picanha e bolo de chocolate. Você está fazendo o seu melhor, você está se esforçando, mas se Deus não te chamou para isso, então se a sua prosperidade não glorifica a Deus, se o seu crescimento intelectual não glorifica a Deus, se o seu crescimento profissional não glorifica a Deus, se a sua família não glorifica a Deus, se o seu ministério não glorifica a Deus, você está servindo picanha e bolo de chocolate. Você está fazendo o seu máximo, mas você não está agradando, porque você não o conhece, você não sabe quem é Ele. Colossenses 3, 23, por favor. Colossenses 3, versículo 23. Diz assim: tudo o quanto fizermos,
fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Tudo que você fazer, você precisa fazer para Deus. Você não pode pensar que você está fazendo porque tem alguém te pressionando, alguém te obrigando, alguém te empurrando, alguém te enfiando goela abaixo. Você precisa entender que é Deus que está te pedindo isso. Como é que eu sei que é de Deus então, bispo? João capítulo 15. Vamos lá. João capítulo 15. Vamos desmistificar esse mistério. Eu quero então... Como é que eu vou saber que realmente eu não estou fazendo o que o Senhor pediu e é Deus? Como é que eu vou saber que é de Deus? Eu li lá atrás sobre a paz. E aí agora vamos lá, para você entender. Diz assim, queridos. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É engraçado que a poda, ninguém está livre dela. Se você... Ele diz aqui, se você está nele, ele corta. Se não der fruto, ele limpa. E se for ruim demais, ele arranca tudo e joga no fogo. Quer dizer, nenhum de nós estamos livres, o machado está na raiz, né? João fala isso. Nenhum de nós estamos livres da poda. A poda de Deus é para o meu e para o seu crescimento. Então, não fuja disso. Entenda que Deus usa isso para nos aperfeiçoar. Aí ele diz assim, o 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecerdes na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis. O que nós não podemos fazer sem Deus? Será que eu posso prosperar sem Deus? Pode. Tem muita gente que prospera e Deus não tem nada a ver com isso. Só que essa prosperidade sem Deus não agrada a Deus. Entendeu? Então você pode até ter uma célula sem Deus, mas você não agradou a Deus. Você pode até pregar, pastorear sem Deus. Porque o fariseu, ele treinava tão bem que ele fazia e todo mundo achava que era verdade. Esse é o problema do fariseu. Ele prefere agradar as pessoas do que a Deus. Ele prefere impressionar as pessoas do que a Deus. Esse é o problema do fariseu. Então ele fala assim, vocês não podem fazer nada que vá agradar o meu Pai se eu não tiver. Qualquer coisa que você fizer sem eu, você não agradou a Deus. Então por isso que ele fala, sem mim nada podeis fazer. Aí ele diz assim, versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. É um processo, tem 5 etapas aí. Aí ele diz assim, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornei meus discípulos. Então qual é o objetivo do discipulado na igreja? Qual é o objetivo de nós termos o princípio e a prática do discipulado? Transformar as pessoas em discípulos de Jesus. Então, o Lutigar não pode querer ter discípulo dele. O Ailton não pode querer ter discípulo dele. O João não pode querer ter discípulos dele. Eu não posso dizer meu discípulo. A gente usa essa expressão só para questão de organização, mas não pode ser a nossa motivação. Nós estamos aqui gerando discípulos de Jesus. Amém, meus irmãos? De Jesus. Aí ele diz assim, você não pode, não tem como você se tornar um discípulo de Jesus, se você, perdi aqui o versículo, o 10, se guardares os meus mandamentos, o 8, nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Então, nos tornamos discípulos de Jesus quando damos fruto. E fruto aqui não está falando de número de almas. Está falando em primeiro lugar do fruto do Espírito. Mas,
não está dizendo que quem tem o fruto do Espírito não influencia pessoas, não ganha almas, não discipula pessoas. Então é fruto natural e fruto espiritual. E não está falando de quantidade, porque o muito de um pode ser o pouco de outro. E o pouco de outro pode ser o muito de um. Aí ele continua e diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. 10. Se guardar, olha o segredinho aqui, hein? Você quer conhecer a vontade de Deus? Eu vou te dar o segredo aqui agora. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. 11. Tendo-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Meu irmão, sabe quando que a sua vida vai ter sentido? Quando você estiver vivendo o propósito de Deus, não o seu. Quando você estiver fazendo o que Deus quer, não o que você quer. Aí ele continua e diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Olha o 14. Eu vou ler o 15 e depois volto no 14. Ele diz assim no 15, ó: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Agora volta lá no 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então, para que eu possa fazer a vontade de Deus, eu tenho que ter um relacionamento com Jesus, não de servo, mas de amigo. Isso fala de uma intimidade maior. Eu preciso conhecer Ele de forma mais profunda, eu tenho que saber o que está no coração dEle. E sabe o que ele diz aqui? Como que eu vou conhecer essa vontade? Do versículo 5 até esse versículo que eu li, tem 12 vezes a expressão permanecer, 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 permanecer. É na perseverança, em você exaurir, em conhecer a palavra de Deus, em conhecer a Deus, porque Jesus e a palavra são um só. Irmãos, a verdade não é uma teoria, é uma pessoa. O amor, permanecer no amor, não é uma coisa abstrata. Amor é uma pessoa. A Bíblia diz: Deus é amor. Quando diz permanecer no amor, é permanecer nele, em Jesus. É pensar como ele pensa, agir como ele age, falar o que ele fala, querer as coisas que ele quer, buscar fazer o que ele faz. Mas eu não sei o que é, então deixa ele guiar. Então deixa ele conduzir. Aí você vai ver que no capítulo 16 e no 17, ele começa a falar do Espírito Santo, e ele fala assim: vocês se tornam meus amigos se vocês guardarem os meus mandamentos. E aquele que guarda os meus mandamentos faz a minha vontade. Então a vontade de Deus, ela está em Jesus, e na palavra eu tenho isso descodificado. Ele me mostra qual é a vontade dele para a minha vida pessoal, para a sua vida, para nós como igreja. Então nós não vamos conseguir agradar a Deus se nós não o conhecermos. A base da sua liderança de célula, é claro que você precisa fazer o treinamento de células, de líder de célula, a gente vai falar sobre isso amanhã. É claro que você precisa estar num discipulado, participar das reuniões de liderança. É claro que você tem que ter alguém que diz para você o que está certo e errado, um supervisor, um líder, um pastor que vem e diz: não é assim, é assado, é desse jeito que faz, não é desse jeito, assim é melhor. É claro que você tem que ter tudo isso. Mas a base do seu êxito está na sua intimidade com Deus. E o que eu vou dizer aqui pode ser até afrontativo. Mas o nosso fracasso não tem a ver com o método e nem com a estratégia, tem a ver com a intimidade. Você não é íntimo de Deus o quanto você precisa ser. Muitas vezes nós fazemos o devocional que precisamos fazer e fazemos isso por religião. Qual foi a última vez que você chorou no seu devocional? Que você rasgou o seu coração diante de Deus, reconhecendo que você não é nada sem Ele?
reconhecendo o seu pecado, porque você pecou. Você pecou hoje, você pecou. Eu cometi um pecado na hora que eu entrei aqui na igreja hoje. E eu vou confessar para você, porque a Bíblia fala que quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Eu entrei ali, lá na cantina, a Derani do meu lado, minha esposa do meu lado, e alguém falou assim, eu falei para o Júnior, se prepare porque nós não vamos fazer o café da manhã amanhã. Aí ela falou assim, mas nós devíamos fazer pelo menos um pão com manteiga. A Derani falou para mim, eu falei assim, você vai vir às 5 horas da manhã fazer? Eu falei áspero com ela. Eu pequei. Eu entrei lá na minha sala e pedi perdão para ela. Eu não devia ter falado assim com você. Ela falou, o quê? Falar do quê? Não é porque ela ficou ofendida que eu pequei. É porque eu ofendi a Deus, a maneira como eu falei com ela. Então eu tenho certeza que você pecou hoje. E a gente quer resolver o problema do pecado, um pecado que matou um homem, um pecado que pôs o cara na cruz, um pecado que depois ele pregado lá, todo cortado no chicote, a gente quer resolver assim, Deus, me perdoa em nome de Jesus, amém? Você acha que é assim? Você acha que funciona desse jeito? Lá no seu momento com Deus, meu irmão, se não tiver choro, vai ter ranger de dente. Homens que não se quebrantam, líderes que não choram na presença de Deus. Não estou fazendo apologia do choro e nem falando que agora você tem que chorar aqui para o outro ver, porque quem chorar mais é mais espírito. Nada disso. Mas a maioria de nós vai para o tempo de oração e faz aquela coisa religiosa. Lê a Bíblia, amém, Senhor. A gente pede dinheiro, pede emprego, pede prosperidade, pede para guardar, pede para livrar, mas não tem coragem de rasgar o coração diante dele. E porque você não tem intimidade, você não tem liberdade. Eu nunca tive coragem de pegar a carteira do meu pai, que é meu pai adotivo, e pegar um dinheiro lá. Eu nunca tive coragem de fazer isso. Minha irmã fazia. Ela não roubava, não. Mas é porque ela era filha lá, ela tinha uma intimidade maior do que eu. Ela era a única mulher. E eu não tinha essa coragem. Era meu pai. Mas eu não tinha. Meu pai tinha caminhão, tinha 3 caminhões, e eu não tinha coragem de pegar o caminhão dele. Sabe como é que eu aprendi a dirigir caminhão? Com um prego, escondido. Ele saía no outro caminhão para trabalhar, eu entrava no outro caminhão e enfiava um prego, acelerava até quase acabar com o dia, depois desligava. Aí ia dando aquela coisa, não, mas tem que... Aí de vez em quando eu colocava primeiro, e dava um arranco, e saía correndo no caminhão, e no outro dia lá de novo... Aí foi prendendo, põe para frente, põe para trás, põe para frente, põe para trás. Depois começava a dar uma volta com o quarteirão. Meu pai chegava assim, quem mexeu naquele caminhão? Quem mexeu naquele caminhão? Meus irmãos apanhavam e eu não. Eu não tinha coragem de falar para ele, foi eu, pai. Eu não tinha essa liberdade. E a maioria de nós temos Deus como pai, mas nós não temos essa liberdade de chegar diante dele e falar, Deus, eu fiz besteira, eu errei, eu pequei. E a gente vai acumulando isso. E aí o trem vira um fardo. Aí tudo que você vai fazer é ruim, é sem graça, você não quer, é obrigação. Não é porque o que você está fazendo é chato. É por causa do pecado. Paulo fala assim, desembaraçando-nos. E sabe por que a gente faz isso? Nós não temos a intimidade que nós precisamos. Nós já vamos encerrar. Salmo 51, 17. Diz assim, ó. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Sabe qual é o seu segredo para você ter a resposta? Sabe qual é o seu segredo para você se tornar íntimo de Deus? Quebrantamento. É a sua capacidade, é a sua disposição, não de mentalmente falar com Deus. Mas quando você estiver diante dele, ou num culto, é melhor que seja no seu tempo a só, você rasgar tudo. Outro dia eu estava numa igreja e eu falei isso. Se você tivesse que fazer uma lista de pecadores,
Qual é o maior pecador que você conhece? Seu nome ocuparia o topo da lista? Sinceramente? Você ia pôr o seu primeiro nome como o pecador, o maior pecador que eu conheço sou eu mesmo, agora o Lutigar, Carlos. Brincadeira. A gente não reconhece, porque a gente tem medo. A gente tem medo de Deus, porque a gente não conhece Deus. Salmo 25:14 diz assim: a intimidade do Senhor é com aqueles que o temem e o buscam, e Ele lhe mostrará a sua aliança. É pela intimidade que você vai descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então o seu líder, o seu supervisor, o seu pastor vai chegar e vai dizer assim: olha, vamos fazer isso. Você vai falar, ao que você for orar, você vai sentir, pai, isso é de Deus. Então o Herbert, ele ia viajar, e eu falei para ele, não, você não vai viajar não abre mão de você não, quero você aqui no rally. Ele não foi. Eu espero, sinceramente, que ele não tenha ido, porque ele orou e Deus trouxe paz no coração dele. Ele deve ter pensado assim, o bispo está me punindo. E quando ele for orar, Deus deve falar com ele, não, é o melhor, fica, Herbert. Tem gente que precisa de você, e você precisa de ouvir isso, porque você é importante lá na igreja. Não fique chateado, Herbert. É para o seu bem. Porque amar não é fazer sua vontade. A Bíblia diz assim que Deus disciplina quem ama. Não fala que Ele paparica quem ama. Ele disciplina. Ele põe no eixo. Ele corrige. Ele exorta. Ele traz de volta. Ele dá uma nova chance. Porque o amor dele é infinito. Por mais que a gente erre, Ele não para de amar a gente. Ele não desiste de nós. Quem desiste é a gente. Às vezes Ele não desiste de Deus, mas desiste do propósito que nos leva a Deus. Desiste de fazer aquilo que Deus comissionou à nossa mão. Em 1 João capítulo 2, versículo 17 diz assim: o mundo e a sua cobiça passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Permanecem para sempre. João capítulo 6, o versículo 37 até o 40 diz assim: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim jamais eu rejeitarei, pois desci dos céus para não fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de Deus, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade de Deus, que a gente não perca ninguém. Mas, irmão, nós estamos desistindo. Tem gente que não quer liderar mais, tem gente que não quer ser mais, discipular mais, tem gente que não quer mais pagar o preço, tem gente que acha que não, passou, nós estamos noutra vibe. Não, gente, calma lá. Essa igreja tem liderança. A hora que a nuvem andar, o Moisés vê. E diz assim, João capítulo 9, 31. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Lucas 22, versículo 41 e 42. Essa é a oração que devia ser a nossa oração. Mas é a oração, o momento de intercessão mais forte de toda a história. É essa. Não foi Jesus no monte com o diabo, foi esse. Que ele diz assim, ele se afastou deles por uma pequena distância, ajoelhou e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Sabe quando que você vai fazer a vontade de Deus? Quando você descobrir que o caminho para fazer a vontade de Deus é o caminho da renúncia. Não há outro. Nem eu nem você vamos conseguir fazer a vontade de Deus se eu e você não entendermos que o caminho que nos leva para a vontade de Deus é renunciar
aquilo que é contrário ao que Deus nos diz para fazer. Para encerrar, Mateus 7. Estourou aí, Ailton? Mateus 7. Diz assim: vinte e 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos liderado células em seu nome? E em seu nome não temos discipulado? E não temos feito encontros? E não temos ministrado palavra do Peniel, da libertação, da cura, da nova vida em Cristo, do enchimento do Espírito Santo, batismo de amor? Em teu nome nós não temos frequentado a igreja, em teu nome nós não temos dado dízimo, oferta, em teu nome, em teu nome, em teu nome. É isso que está escrito aí? Implicitamente é. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Então, mesmo fazendo uma célula, eu posso ter um problema. Estou fazendo a célula, estou servindo picanha e bolo de chocolate, porque eu não conheço. Mas os caras tinham resultado, tinham fruto. Eles tinham esforço, gente. Mas não tinha a base, a intimidade, o conhecimento. Então tudo que nós vamos falar para você amanhã não vai fazer sentido se você não entender que, em primeiro lugar, sua vida com Deus determina todo o resto. Eu não quero, nenhum dos pastores quer, um monte de gente que faz tudo. Ai, fulano tem tanta célula, Beltrano tem tanto que... Isso é bom de se ver, mas se você não conhece a Deus, Mateus 7, 22 e 23. Você fez um monte de coisa, mas não fez o que ele queria. Não conhecia ele. Em primeiro lugar, buscai o meu reino e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Então não tem como você entender, não tem como você conhecer a vontade de Deus sem a renúncia. Você está aqui porque você renunciou. Amanhã você vai vir porque eu sei que você vai renunciar. Eu acredito que estamos dando passos. Mas uma coisa você tem que entender. Todo pastor, todo supervisor, que é um pastor, o supervisor é um pastor de uma escala menor. Todo líder de célula, ele é pastor de um micro rebanho. Ele é um pastor numa escala menor ainda. O supervisor, ele é um pastor, ele ainda não foi, nós ainda não derramamos o óleo aqui, mas ele já está fazendo apacentamento. E o líder de célula também, já é um pastor. Davi cuidava de poucas ovelhas, e Deus chamou ele por causa disso. Você que é um auxiliar, você está sendo treinado para ser um pastor. Eu comecei numa célula. E numa célula eu aprendi a cuidar da minha esposa, dos meus filhos, depois dos discípulos. Porque não tem nada melhor para te ensinar você a cuidar da sua família do que célula e discipulado. No discipulado vai entrar na sua questão familiar. Vai entrar no seu sacerdócio. Vai entrar na sua vida com Deus. E lá na célula, você vai aprender muita coisa em relação à sua família e seus filhos. Se a sua célula for uma célula saudável, claro. Então eu não estou aqui, eu não viajo pelas nações e vou pelas igrejas pelo mundo afora, e abro igreja aqui e ali, prego aqui e acolá, e tenho aqui essa igreja com os irmãos,
Para mim chegar aqui, eu comecei com uma célula. E Deus usou aquela célula para me fazer crescer e me edificar, e o discipulado para burilar a minha vida e me transformar. Mas eu descobri lá atrás que o segredo era esse: conhecer a Deus. Por isso que Paulo fala assim: prossigamos em conhecer a Deus. O que você sabe não é tudo. O Deus que você conhece ainda não está tão perto como Ele precisa. Você precisa se aproximar mais dEle. Você precisa chegar mais perto dEle. E você que é um líder, você que é um supervisor, um pastor, você é um pastor. Você tem que se ver como um pastor. E lá, na lei, o pastor pecava, ele tinha que fazer um sacrifício. Então a ovelha morria para salvar o pastor. Na graça, João 10:10, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Sabe por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui desgastando a nossa vida, abrindo mão de um feriado, renunciando a muita coisa, mas nós temos que fazer isso com entendimento. Eu estou dando a minha vida por aquelas ovelhas. Eu estava no discipulado hoje de manhã com o apóstolo. Eu contei uma história para ele sobre a barba e um muçulmano. E ele falou: você está usando a barba por causa disso? Não. Ele falou: por que você está usando essa barba? E aí eu contei para ele. E contei a realidade do meu neto para ele. Ele sabe, mas eu contei como é que está hoje. A situação piorou. E ele falou assim: você tem vontade de ir para lá? Tem. Mas eu não posso fazer isso com as minhas ovelhas. Porque eu aprendi que ser pastor é dar a vida pelas ovelhas. Eu nunca vou ser um pastor de verdade enquanto eu não aprender isso. Eu não posso olhar para a ovelha querendo a lã dela, a carne dela. Se alguém tem que sofrer, sou eu, não ela. Porque a graça é assim. A lei quer o contrário. Você descobre isso quando você conhece o coração de Jesus. Porque Ele veio aqui e morreu para dar a vida dele por nós. E Ele espera que eu e você faça a mesma coisa. Vamos ficar em pé. Eu vou te fazer essa pergunta mais uma vez. O que você está fazendo? O que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo do seu discipulado? O que você está fazendo da sua célula? Talvez você é um daqueles que está fazendo bolo de chocolate e picanha. E talvez o seu Senhor, que quer ter comunhão com você, é diabético, é vegetariano. E vai acabar acontecendo Mateus 7. Ou talvez você é como a experiência que eu tive com o garotinho. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Um monte de coisa. Em nenhum momento ele ouviu dizer que eu estava fazendo alguma coisa para Deus. E às vezes a gente está correndo atrás de tanta coisa. Tanta coisa. Às vezes a gente está correndo atrás de prosperar, de qualificar, disso, daquilo. Brigando com a esposa, brigando com os filhos, quebrando o pau, isso, aquilo, outro. E Deus está perguntando para você hoje: o que você está fazendo? Então eu não sei como que você vai orar. Mas eu sinto que você precisa orar. Eu vou pedir para você fechar seus olhos e falar isso.
conversamos, abrir seu coração com Deus. O que você está fazendo? Se você não tem certeza que está falando da vontade de Deus, agora é a hora de você falar isso para Ele. E assumir um plano, aí um compromisso, corrigir a rota, mudar o seu estilo, mudar a sua motivação.